Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar em uma jornada fascinante através de uma das questões mais profundas e intrigantes da ciência moderna. Como nada pode ter dado origem a tudo que existe? Esta é uma pergunta que desafia nossa intuição mais básica e nos leva aos limites do conhecimento humano sobre a realidade. Durante os próximos 20 minutos, vamos explorar como a física quântica revolucionou nossa compreensão do vácuo, revelando que aquilo que chamamos de nada está, na verdade, repleto de atividade e energia. Descobriremos como alguns dos maiores gênios da ciência, desde Max Planck até Lawrence Krauss, construíram uma nova visão de mundo que sugere que o próprio universo pode ter surgido espontaneamente do vácuo quântico. Preparem-se para uma viagem que vai desafiar tudo o que vocês pensavam saber sobre a existência, o vazio e a origem de tudo. Nossa história começa no final do século XIX, quando a física clássica enfrentava um problema aparentemente insolúvel: o enigma da radiação do corpo negro. Era um quebra-cabeças que mantinha os físicos acordados à noite, pois as teorias existentes simplesmente não conseguiam explicar como os objetos emitiam energia térmica. Foi então que entrou em cena Max Carl Ernst Ludwig Planck, nascido em 23 de abril de 1858, na cidade alemã de Kiel. Planck não imaginava que sua solução para esse problema específico iria abrir as portas para uma revolução científica que mudaria para sempre nossa compreensão da realidade. Em 1900, Planck fez uma descoberta que ele mesmo considerou um ato de desespero. Para resolver o problema da radiação do corpo negro, ele propôs algo revolucionário. A energia não era contínua, como se acreditava há séculos, mas vinha em pequenos pacotes discretos que ele chamou de quanta. Esta foi a primeira vez na história que alguém sugeriu que a energia era quantizada. A constante que Planck descobriu, hoje conhecida como constante de Planck, tornou-se uma das constantes fundamentais da natureza. Mas Planck não parou por aí. Sua descoberta levou ao desenvolvimento da lei de Planck da radiação, que explicava perfeitamente como os corpos emitiam energia térmica. O que Planck não sabia na época era que ele havia plantado a semente de uma nova física, a física quântica. Suas descobertas forneceram a base para investigações em áreas completamente inexploradas, incluindo o que mais tarde se tornaria a energia nuclear. Em 1918, Planck foi laureado com o Prêmio Nobel de Física, reconhecendo suas contribuições fundamentais para o nascimento da teoria quântica. Mas a verdadeira revolução estava apenas começando. A teoria quântica que surgiu das descobertas de Planck iria, nas décadas seguintes, revelar que o próprio conceito de vazio ou nada precisava ser completamente repensado. Agora, vamos mergulhar no coração de nossa questão: o que é realmente o vácuo quântico? Para entender isso, precisamos primeiro esquecer nossa intuição cotidiana sobre o que significa vazio. Na física clássica, o vácuo era simplesmente a ausência de tudo, sem matéria, sem energia, sem atividade. Era o nada absoluto. Mas a física quântica revelou uma realidade muito mais estranha e fascinante. Na teoria quântica de campos, o vácuo quântico é definido como o estado quântico com a menor energia possível. Mas aqui está o ponto crucial: mesmo neste estado de menor energia, o vácuo não está verdadeiramente vazio. Ele está repleto de atividade quântica. O vácuo quântico contém o que os físicos chamam de flutuações quânticas, mudanças súbitas, temporárias e aparentemente aleatórias na quantidade de energia em pontos específicos do espaço. Essas flutuações fazem com que pares de partículas e antipartículas apareçam e desapareçam constantemente, em escalas de tempo incrivelmente pequenas. Essas partículas são chamadas de partículas virtuais, e embora não tenham existência física no sentido tradicional, elas têm efeitos muito reais e mensuráveis. Um dos exemplos mais famosos é o efeito Casimir, descoberto pelo físico holandês Hendrik Casimir em 1948. Este efeito demonstra que duas placas metálicas paralelas no vácuo experimentam uma força de atração devido às flutuações quânticas do vácuo. O desenvolvimento da compreensão do vácuo quântico foi um esforço coletivo de muitos físicos brilhantes. A eletrodinâmica quântica, que foi a primeira teoria quântica de campos a ser desenvolvida, originou-se na década de 1930. Mas foi no final da década de 1940 e início da década de 1950 que ela foi reformulada por três gigantes da física: Richard Feynman, Shinichiro Tomonaga e Julian Schwinger. Estes três físicos receberam conjuntamente o Prêmio Nobel de Física em 1965 por este trabalho fundamental.
O que torna o vácuo quântico ainda mais fascinante é que ele não viola a lei de conservação de energia, como alguns poderiam pensar. As flutuações quânticas operam dentro dos limites estabelecidos pelo princípio da incerteza de Heisenberg, que permite esses empréstimos temporários de energia, desde que sejam pagos de volta em um tempo suficientemente curto. Esta nova compreensão do vácuo abriu possibilidades extraordinárias para explicar fenômenos cósmicos e até mesmo a origem do próprio universo. Agora chegamos a uma das ideias mais extraordinárias da cosmologia moderna: como as minúsculas flutuações quânticas do vácuo podem ter dado origem às gigantescas estruturas que vemos no universo hoje. Para entender isso, precisamos viajar de volta ao início dos tempos, aos primeiros momentos após o Big Bang. De acordo com o modelo de inflação cósmica, o universo passou por um período de expansão exponencial extremamente rápida nos seus primeiros instantes. Durante este período inflacionário, as flutuações quânticas que existiam no vácuo foram dramaticamente amplificadas. Imagine pequenas ondulações na superfície de um balão que, quando o balão é inflado rapidamente, se tornam grandes variações na superfície. Algo similar aconteceu com as flutuações quânticas durante a inflação cósmica. Essas flutuações amplificadas se tornaram as sementes de toda a estrutura que observamos no universo atual. As pequenas variações de densidade que começaram como flutuações quânticas microscópicas cresceram, ao longo de bilhões de anos, para formar as galáxias, aglomerados de galáxias e a estrutura em grande escala do cosmos. Esta é uma ideia verdadeiramente impressionante. As galáxias que vemos no céu noturno, incluindo nossa própria Via Láctea, podem ter suas origens em flutuações quânticas que ocorreram no vácuo nos primeiros momentos do universo. Em outras palavras, tudo que existe pode ter surgido, literalmente, de flutuações no nada. Mas a história não para por aí. A energia do vácuo quântico também pode estar relacionada a um dos maiores mistérios da cosmologia moderna: a expansão acelerada do universo. Observações astronômicas revelaram que o universo não está apenas se expandindo, mas que essa expansão está acelerando. A causa dessa aceleração é atribuída à chamada energia escura, que pode estar relacionada à energia do vácuo quântico. Isso significa que o vácuo quântico não apenas pode ter dado origem ao universo, mas também pode estar determinando seu destino futuro. O nada quântico, portanto, não é apenas o berço do cosmos, mas também o motor de sua evolução contínua. Esta compreensão representa uma mudança fundamental em nossa visão de mundo. O vácuo, longe de ser um vazio passivo, emerge como um participante ativo na história cósmica, um campo dinâmico de possibilidades que deu origem a tudo que existe e continua a moldar o destino do universo. Nossa jornada nos leva agora a um dos físicos mais influentes e controversos da atualidade, Lawrence Maxwell Krauss. Nascido em Nova York em 27 de maio de 1954, Krauss se tornou uma das vozes mais proeminentes na divulgação científica e na defesa de uma visão puramente naturalista da origem do universo. Em 2012, Krauss publicou um livro que causou grande impacto tanto na comunidade científica quanto no público geral: O Universo do Nada. O livro, que se tornou um best-seller do New York Times em apenas uma semana, apresenta uma argumentação ousada. O universo pode ter surgido espontaneamente do nada, sem a necessidade de qualquer intervenção divina ou causa externa. Mas o nada de Krauss não é o nada filosófico tradicional. É o nada da física quântica, o vácuo quântico repleto de energia e atividade. Krauss argumenta que certos arranjos de campos quânticos relativistas podem explicar a existência do universo como conhecemos. A teoria de Krauss baseia-se em várias descobertas e conceitos fundamentais da física moderna. Primeiro, ele aponta para o fato de que a energia total do universo pode ser zero. Isso acontece porque a energia gravitacional é negativa, enquanto a energia da matéria e radiação é positiva. Se essas energias se cancelam mutuamente, o universo tem energia líquida zero, o que significa que ele poderia, em princípio, surgir do nada sem violar a conservação de energia. Segundo, Krauss incorpora os insights da mecânica quântica sobre a natureza probabilística da realidade. Na mecânica quântica, eventos podem ocorrer espontaneamente, sem causa determinística. Se aplicarmos esse princípio à cosmologia, o próprio Big Bang pode ter sido um evento quântico espontâneo. Terceiro, ele utiliza conceitos da teoria da inflação cósmica para explicar como um universo inicialmente minúsculo poderia se expandir rapidamente para o tamanho que observamos hoje.
A inflação resolve vários problemas cosmológicos e fornece um mecanismo pelo qual o universo nascente poderia evoluir para as condições que observamos. Krauss também foi um dos primeiros físicos a sugerir que a maior parte da massa e energia do universo reside no espaço vazio, uma ideia que agora conhecemos como energia escura. Suas contribuições para a compreensão da matéria escura e métodos para sua detecção também foram fundamentais para a cosmologia moderna. O trabalho de Krauss é considerado uma hipótese plausível porque seu modelo parece concordar com observações experimentais do universo, incluindo sua forma geométrica e densidade de energia. No entanto, como o próprio Krauss admite, ainda há muito que não sabemos sobre os fundamentos da mecânica quântica e se esses princípios podem ser aplicados com segurança à origem do universo. Chegamos agora ao final de nossa jornada, mas as implicações do que discutimos são profundas e duradouras. A ideia de que o universo pode ter surgido do nada quântico representa uma das mudanças mais radicais em nossa compreensão da realidade desde a Revolução Copernicana. Primeiro, essa perspectiva redefine completamente nossa compreensão do conceito de nada. O vácuo quântico não é a ausência de tudo, mas sim um estado fundamental de energia mínima, repleto de potencial e atividade. É um nada que é, paradoxalmente, algo muito real e dinâmico. Segundo, ela sugere que a existência pode ser mais fundamental do que a não existência. Se o vácuo quântico é instável e tende naturalmente a produzir flutuações e, eventualmente, universos, então a existência pode ser o estado natural das coisas, não uma anomalia que requer explicação especial. Terceiro, essa visão tem implicações profundas para questões filosóficas e teológicas. Se o universo pode surgir espontaneamente do vácuo quântico, isso desafia argumentos tradicionais para a existência de um criador divino baseados na necessidade de uma primeira causa. No entanto, é importante reconhecer as limitações de nosso conhecimento atual. A física quântica, apesar de seus sucessos extraordinários, ainda contém mistérios profundos. Não compreendemos completamente por que a mecânica quântica funciona como funciona, ou se seus princípios podem ser aplicados com segurança à origem do universo como um todo. Além disso, a questão de por que existem leis da física, ou por que a matemática é tão eficaz em descrever a realidade, permanece em aberto. Mesmo que possamos explicar como o universo surgiu do vácuo quântico, ainda podemos perguntar: por que existe um vácuo quântico? Por que existem campos quânticos? Por que a realidade é estruturada de forma a permitir a existência? O que podemos dizer com confiança é que a física quântica revolucionou nossa compreensão da realidade de maneiras que nossos ancestrais nunca poderiam ter imaginado. O nada não é mais um conceito simples, mas uma arena complexa de atividade quântica. E dessa arena, aparentemente, pode ter surgido tudo o que existe, incluindo nós mesmos, contemplando essas questões extraordinárias. Assim, quando perguntamos quem criou o nada através da física quântica, a resposta não é uma pessoa específica, mas sim uma comunidade de cientistas brilhantes, de Max Planck a Lawrence Krauss, que, ao longo de mais de um século, construíram uma nova compreensão da realidade. Eles nos mostraram que o universo é ainda mais estranho, mais belo e mais fascinante do que jamais imaginamos. E talvez, no final, essa seja a lição mais importante, que a realidade supera constantemente nossa imaginação, e que a busca pelo conhecimento continua a revelar maravilhas que transformam nossa compreensão de quem somos e de onde viemos. Obrigado por nos acompanharem nesta jornada fascinante através dos mistérios da física quântica e da origem do universo. Até a próxima!